Olá, eu sou Luiz Cláudio Alba e este é o Virando a Página pela Tati TV. De uma barriga mais definida ao autocontrole, passando por músculos firmes, fortes e alongados, melhor capacidade de respiração e maior tolerância ao estresse. Não é à toa que o Pilates conquista novos adeptos a cada dia. O método foi criado durante a Primeira Guerra Mundial e, a partir da década de 90, se tornou um fenômeno do fitness nos últimos anos. E para falar mais sobre o Pilates, o Virando a Página de hoje recebe a educadora física e professora de Pilates, Carla Priscila de Almeida. Carla, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. Isso é verdade mesmo, um boom de Pilates nos últimos anos, né? Exatamente. Eu acho que a atividade física nos últimos tempos tem sido uma grande procura para todas as idades, tanto crianças, jovens, adultos, idosos, enfim. Então, acho que essa grande procura se dá, acho que em qualquer modalidade, e o Pilates em especial tem sido muito procurado, realmente. Por quê? Qual é o grande lance do Pilates? O Pilates é uma atividade física e mental, né? Então, é uma atividade que você precisa trabalhar o autocontrole. Então, você precisa pensar antes de fazer o movimento. Isso dá uma grande diferença na qualidade do exercício. O aluno começa a ver muitos benefícios, tanto posturais, como na parte de alongamento, na parte de fortalecimento. Então, realmente, o Pilates é uma atividade muito indicada para qualquer idade, né? Tanto criança, jovens, adultos, enfim. Para qualquer tipo de pessoas com qualquer tipo de patologia, problemas na coluna, no joelho, enfim. Então, o Pilates, por ter essa quantidade de coisas boas, coordenação, força, equilíbrio, todo mundo acaba se interessando um dia por conhecer o método, que realmente é um método muito completo. E me parece ser bastante democrático, né? Porque todo mundo pode participar. Exatamente. A gente sabe que, por exemplo, alguns exercícios, algumas atividades físicas, elas são direcionadas para um grupo de pessoas, né? Há exercícios que, por exemplo, adolescentes, crianças não são indicados fazer. Exatamente. Outros não são indicados para mais idosos. No caso, o Pilates vale para todo mundo. Exatamente. Por isso que o Pilates, ele é uma aula individualizada. Ah, não dá para fazer num grupo. Então, nós temos assim, existem muitos lugares que a gente vê assim, aulas em grupo, né? Então, às vezes a pessoa acaba, por uma questão financeira, acaba procurando uma aula em grupo para sair um pouco mais barato para ela poder fazer. Mas assim, eu peço para que o aluno tenha um certo cuidado em qual local fazer, de que maneira fazer, porque realmente, como ele é uma atividade que trabalha muito essa coordenação, o professor tem que estar totalmente voltado para aquele aluno, para estar vendo se ele está fazendo de uma maneira correta, para realmente ele ter o benefício do Pilates. Perfeito. Né? Porque em muitos lugares a gente vê assim, as pessoas vão se inscrever numa academia que os profissionais não têm uma qualificação para estar dando aula de Pilates. Sim, às vezes ele está fazendo uma modalidade, está trabalhando com bola, está fazendo alongamento, trabalhando um exercício funcional que tem o seu benefício. Sim. Porém, ele não é Pilates. Né? Então, assim, para que o aluno tenha uma boa qualidade do exercício, para que o aluno tenha um bom resultado, para que ele não se machuque. Quantas vezes a gente escuta falar, você é professora de Pilates? Então me machuquei fazendo Pilates. Isso não é uma verdade. Né? Se a gente sabe a qualidade, todos os profissionais são qualificados para aquilo. Sim. Né? Então, por exemplo, você não vai tirar um dente num cirurgião plástico. Tá explicado, né? cada então, um assim, na sua. Cada um tem que ter a sua formação. Né? A gente ultimamente anda vendo muito assim, professores de Pilates, toda esquina tem Pilates hoje em dia. Então, assim, a pessoa vai lá, faz um curso de 3 finais de semana ou de 40 horas e acaba se sentindo qualificado para trabalhar com Pilates. E, na verdade, não é bem assim. É muito mais complexo. Né? Na verdade, nós trabalhamos com o autêntico Pilates, que é o Pilates deixado pelo Joseph Pilates mesmo. Né? Então, a nossa formação, nós fazemos assim, 75 horas preparatórias, como aluno dentro de um estúdio do autêntico Pilates. Após as 75 horas, a gente tem que ir para São Paulo toda semana, durante 1 ano e meio, 2 anos, né, ter uma quantidade de carga horária mais ou menos de 600 horas. Poxa vida. A cada 200 horas você tem uma prova prática e uma prova teórica, que são pré-requisitos
pré-requisitos para a próxima quantidade de horas que você vai fazer. Perfeito. Se você não passa, você fica, e até você ter a conclusão total do seu curso. Então, assim, quem pode fazer são profissionais de educação física ou fisioterapeutas. Sim. Né? Mas assim, é um controle muito rigoroso. Rigoroso. Então assim, a gente precisa realmente saber em qual local que a gente procura. E se o aluno, ele faz uma aula do autêntico Pilates, sim, e faz uma aula do outro Pilates, ele consegue perceber claramente a diferença do método. Grande. É muito grande. Então, cabe e em relação ao resultado também. Também, claro. Porque a partir da quarta, quinta aula que o aluno está dentro de um estúdio do autêntico, sim, ele já começa a perceber essas alterações do corpo. Já vai ter alinhamento, postura, fortalecimento, já começa a ter aquela noção de que maneira que ele se comporta, sim, de que maneira eu sento. Sim. E já tem, assim, é muito rápido. E eu estou percebendo isso basicamente na sua postura de como está sentada, né? Você está completamente ereta, certinho, perna. Quer dizer, já é uma prática do curso para você, né, ser exatamente. A diferença da nossa certificação é que como você tem que vivenciar isso no seu corpo, quando você não tem uma vivência motora, sim, física, é difícil você querer passar para o seu aluno de que maneira ele vai sentir aquele exercício. Perfeito. Então a vivência do método é muito importante para que o profissional seja um bom profissional, sim, que ele saiba atender e enxergar as necessidades do aluno, porque você já teve talvez aquela dificuldade, aquela necessidade, sim, né? Porque você já passou por aquilo. Então, assim, é muito interessante, a gente tem uma atualização anual que todos os professores são obrigados a participar. Sim. Todos os meses a gente tem uma reunião em São Paulo, com a nossa coordenadora, então é tudo muito bem definido, muito bem organizado. Até porque, dependendo do tipo de exercício físico que você faz e que de repente pode te prejudicar alguma coisa, esse prejuízo pode ser para o resto da vida, exatamente, né, exatamente. Então, assim, você precisa ter a necessidade de saber, de fazer uma anamnese com seu aluno, de perguntar aonde ele tem dores, se ele tem alguma dor crônica. Então antes de iniciar o processo... você não entra, o aluno entra mais um dentro da sala de aula, sim, por isso que é uma aula individual. Perfeito. Né? Então você vai saber quais são as necessidades desse aluno. Ele tem uma escoliose, uma lordose, ele tem um problema de joelho, ele teve alguma lesão, ele precisa ter um fortalecimento. Ele gosta de esquiar. Então ele precisa ter um fortalecimento de tornozelo, ele tem que ter um cuidado maior com a coluna, ele tem isso. Então, assim, o método, além de te ajudar nas suas patologias, nas suas necessidades, como eu disse, numa escoliose, ele também trabalha com pessoas saudáveis para que a pessoa não tenha uma futura lesão. Né, que ela entenda a trabalhar essa força, né, que todo mundo fala, o Pilates faz abdômen, trabalha a força de... Exatamente, porque você vai trabalhar todo o seu corpo usando a força do seu abdômen, trabalhando essa centralização para que você consiga utilizar até mesmo a força que você tem no corpo e que nem sabe de que maneira trabalhar. Sim, por isso entendeu? A postura é importante, então. Por isso a postura é importante. E a aula, ela vai te... muita gente fala assim, como é que fica na postura de Pilates? Não tem como você colocar uma pessoa numa postura e falar fica, se ela tem coisas para fortalecer, se tem musculaturas extremamente encurtadas, falta de força, entende? Então, tudo isso tem que ser trabalhado Então, tudo isso antes. tem que ser trabalhado e a aula ela é realmente individual por esta questão. Você precisa de uma coisa, eu preciso de outra, o outro paciente precisa de outra coisa, o outro aluno, né? Então... Por isso que é importante realmente, eu volto a dizer, você procurar realmente um lugar que trabalhe, tem os profissionais capacitados. Tem o profissional capacitado para aquilo que você precisa. Perfeito. Como os demais exercícios físicos, o Pilates também emagrece, perde gordura, também ajuda nisso? Então, Carla? o Pilates, ele ajuda no trabalho de fortalecimento muscular, como eu disse, nesse alinhamento, nessa coordenação. Quando você deseja ter uma perda de peso, você precisa realmente associar o Pilates a alguma outra atividade aeróbia. Sim. Fazer uma bicicleta, uma natação, uma corrida, enfim. Aí cada um vai se achando dentro daquilo que gosta. Mas assim, eu acho que o Pilates... ele é excelente, mas se você associar o Pilates a uma atividade extra,
por exemplo, uma musculação, um trabalho aeróbio, ele fica muito mais completo. Ah, tá. E você potencializa isso, porque o Pilates, ele não tem como fundamento dele trabalhar a perda de gordura. Sim. Naturalmente, às vezes, por exemplo, uma pessoa tem uma escoliose, ela sente que ela tem uma gordurinha maior de um lado que do outro. Por quê? Porque ela está com um problema num desvio da coluna. Sim. Como o Pilates vai trabalhar esse alinhamento da coluna, ela vai se olhar e vai ver que realmente aquela gordurinha diminuiu. Sim. Mas não foi porque ela emagreceu, mas porque ela teve o alinhamento da coluna. Perfeito. Enfim, então normalmente mulher às vezes tem uma gordurinha localizada, às vezes no quadril, né, que a gente fala de culote, Sim. ou na cintura, nas laterais, às vezes isso provavelmente possa ser um desvio postural. Ah, sim. Então, que pode ser corrigido. Exatamente. Como o Pilates ele trabalha esse alinhamento, a pessoa ela tem essa sensação. Mas se ela tem a necessidade de uma grande perda de peso, realmente ela precisa associar o método a um trabalho aeróbio juntamente. Sim. Outra situação, você disse que é um trabalho individual, com a presença do professor, estando ali, vendo que está tudo direitinho e tudo mais. Então não é indicado, por exemplo, eu fazer o Pilates em casa, fora da academia? Não, não. Até nós professores de Pilates, quando a gente quer fazer uma aula, a gente pede para o nosso amigo dar uma aula para a gente. Ah, né? tá. Porque e não faz sozinho em casa. Não faz sozinha. Por quê? A hora que você deita ali no aparelho, que você tem a centralização, como o seu corpo está naquela posição, você não tem a noção de se você está torta para um lado, para o outro. Sim. E se você vai continuar fazendo torto, então não vai resolver muito. O ideal é que você tenha sempre, então, lá onde nós trabalhamos, na Wellness, no Novo Shopping, nós somos em 6 professores. Sim. Então, uma hora de intervalo de você pode dar uma aula para mim, a hora que o outro está desocupado, então fica trocando essa figurinha para que todo mundo consiga fazer. Então, Pilates na bola não existe, Pilates na água não existe, Pilates em casa não existe, enfim, que são os outros Pilates que eu estou falando. Sim. Que a pessoa faz o curso de final de semana e põe Pilates na bola. Quando o Pilates inventou o método, nem existia bola. Né? Nem tinha essa coisa toda de bola. É um exercício muito bom, como já disse. Né? Tem a sua... Adoro dar aula, dou aula de personal também, meus alunos fazem bola, enfim, mas não é Pilates. Sim. Então não tem como você estar trabalhando isso em casa. Perfeito. Tem aqueles métodos que você coloca um vídeo e fica acompanhando pela televisão, isso então não, menos ainda. É uma vergonha. Imagino vocês como professores como ver essa situação, né, Carla? Porque acaba, né, desvirtuando um pouco realmente do que é. Aí começa a acontecer o quê? O aluno vai fazer, na maioria das vezes são exercícios fortes, que na condição que ele está, ele nem poderia estar fazendo. Olha que perigo. Às vezes ele tem uma hernia de disco, alguma coisa que ele nem sabe que tem, né? Já começa lá e às vezes pega a mulher que está lá comeu um pacote de brigadeiro e acho que vai fazer o exercício lá que vai perder tudo, né? Isso, aí faz no limite, acaba se matando, se machuca e acaba colocando às vezes a culpa até no método, né? E na verdade você utilizou uma boa coisa de uma maneira errada. Exatamente. Os resultados do Pilates são rápidos? São rápidos. Como eu já disse, às vezes o aluno, se o aluno ele já tem uma boa consciência corporal, às vezes ele já faz algum outro tipo de atividade, enfim, ele vai ter uma noção maior e mais rápida do método. Sim. Né? Não é uma regra isso, mas normalmente na prática a gente acaba vendo isso. Sim. Se é uma pessoa que já trabalha, faz algum outro tipo de esporte, mas enfim, realmente é rápido para todo mundo. Assim, é um pouco mais rápido para quem se exercita, mas acaba sendo rápido para todos. Sim. Como eu já falei, a partir da 5ª, 6ª aula, o aluno já começa a sentir os benefícios. A gente pega muito gente com dor na cervical, por tensão do dia a dia, enfim, e acaba sentindo essa melhora muito rápido, muita dor na lombar. É uma coisa assim, rapidamente você já consegue... Por isso que é bom. Quanta gente que toma remédio há anos. Isso que eu ia perguntar. Para coluna. Às vezes acho que é uma doença crônica. Exato. Tem desde muito cedo que sente dor nas costas. Eu durmo, eu acordo com dor nas costas. Eu sento. De repente, através do Pilates, pode descobrir o remédio milagroso. Uma má postura, às vezes isso pode estar causando essa dor na coluna. Talvez ela tenha
algum tipo de patologia que ela não sabe, mas isso através da anamnese a gente vai conseguir observar se você faz o procedimento normal, que era para ela melhorar, ela não melhora, a gente sempre aconselha ela estar procurando um médico para fazer uma radiografia, alguma coisa para a gente estar vendo a mais profundo se ele tem algum tipo de lesão na coluna, realmente, para você não prejudicar mais aquilo no aluno. Sim. E é uma coisa que a gente não vê os profissionais pedindo, né? Então, na verdade, até mesmo um exame inicial para saber se a pessoa pode fazer algum tipo de exercício físico, geralmente nem pedem isso, né, cara? Isso é perigoso, Isso né? é perigoso, realmente é perigoso. Por isso que tem que ter a qualidade do profissional. E quem não faz nenhum tipo de atividade física, nem a chamada caminhada tão simples do dia a dia que poderia ser feito, né? Tipo, deixar o carro um pouco mais distante e ir a pé, ou se você mora no prédio, subir as escadas, nem isso a pessoa gosta de fazer. Ela pode já iniciar direto no Pilates? Pode, sem problemas nenhum. Como eu disse, como é uma atividade individualizado, o treinamento vai ser feito para ela, nas condições dela, nas necessidades dela. Sim. Né? Então, assim, mas fica importante dizer que o nosso método, ele é completo, ele tem uma evolução, né? Então, por exemplo, independente do aluno que seja um triatleta, ele vai chegar no Pilates, ele vai ser um aluno básico para mim. Não é porque ele é uma pessoa forte, que faz muita atividade, ele já vai chegar virando piruleta para baixo, para cima, não sei o quê, porque todo mundo muitas vezes acha que o Pilates é isso, ficar de ponta cabeça, né? Isso é uma evolução do método. Tá. Então, qualquer pessoa que chegue no Pilates, ela vai ser uma aluna básica para mim. Talvez ela evolua um pouco mais rápido do que uma outra pessoa sedentária, indiscutível. Claro. Né? Mas dentro de uma hierarquia. Sim. Tem que ter uma evolução natural para que o aluno não se machuque também, para que o aluno sinta o resultado do método. Né? Então, assim, qualquer pessoa sedentária, ativa, idosa, com problema, mas eu tenho problema no joelho, não posso. Sim, pode. Vai, porque como a aula é para você, o professor vai saber exatamente de que maneira proceder essa aula. Que bacana. Então vale para jovens, crianças e, na verdade, quanto mais cedo começar, melhor? Nesse caso também, Carla? Claro, com sempre, certeza. Né? Com certeza. Qualquer atividade física, né? Isso é. E no Pilates, idem. Quanto mais Pilates, cedo começar, melhor. E, por exemplo, tem um período, por exemplo, agora esgotou, você já chegou ao ápice do Pilates, já não tem mais o que fazer. Tem isso, Carla? Olha, como a gente é muito rigoroso na correção, né, na maneira com que você vai colocando os exercícios, tem mais de 1000 exercícios o Pilates. Nossa, poxa vida. Né? Então, a gente, sim, tem muita coisa para fazer. Então, o que acontece? O aluno, ele entra fazendo, às vezes, até o pré-Pilates, porque ele não tem condições nem de começar a fazer o método ainda. Sim. Então, você vai construir o corpo daquela pessoa. Uma preparação. Você vai construindo, fazendo ela sentir aonde ela vai estar organizando essa força para estar começando os exercícios. Então, até ela sair do pré-Pilates e para o básico, do básico passar para o intermédio, do intermédio ir para o avançado, avançado por o super... Isso aí é assim... Leva tempo. É muito tempo e... Existem exercícios que não são nem tão necessários. Entendi. O método básico do Pilates, ele já é suficiente para... excelente. Não que o aluno vai ficar sempre no básico. Sim. Mas assim, o básico, como a gente está dizendo, básico, Sim. é o essencial. Às vezes, para você fazer a formação, você tem que chegar até o nível maior, né? Você tem que conhecer todos os exercícios para saber lidar, trabalhar, como você dá para os alunos. Muitas vezes nós, professores, vamos treinar, a gente treina o básico. Olha Às vezes teve um dia exaustivo de trabalho, trabalhou muito, ficou muito em pé, enfim. E o básico é o que te dá aquela organização novamente. Então, assim, o aluno não tem que ficar preocupado com esse tipo de evolução. Sim. Ele vai evoluir, cada dia ele vai fazer uma coisa diferente. Junto com o básico, você não para o básico e vai para o intermédio. Você junta o básico com o intermédio. Ele vai só acrescentando exercícios. Ele não tira aqueles básicos para colocar outras coisas. Sim. A gente tem acompanhado pela cidade, Carla, as chamadas academias a céu aberto, né, que estão sendo colocados equipamentos, né, nas praças públicas de Ribeirão Preto, e a gente tem visto a população se interessando por esse tipo de projeto.
Porém, me chama a atenção que não há, como você está dizendo, um profissional, alguém que acompanhe, que oriente a pessoa a fazer um tipo de exercício físico. E ali já é uma preocupação, né? É uma preocupação. Porque você tem ali crianças, você tem jovens, você tem idosos, que muitas vezes estão utilizando aqueles equipamentos, e eu já vi crianças fazendo isso, como se fosse um playground, como se fosse um brinquedinho, né? Usando da maneira errada. Isso é perigoso, não é? É perigoso. É complicado, assim, você educar a população e mostrar para ela que atividade física é importante. Apesar de que eu acho que esses últimos anos as pessoas estão entendendo um pouco mais, acho que até mesmo por isso que as prefeituras estão colocando esse tipo de aparelho nas praças, para que as pessoas saiam do sedentarismo e acabem entendendo que a atividade física também tem uma parte lúdica, que é importante, que é gostoso, mas enfim, tem que ter uma preocupação realmente, porque se você pega, não sei, às vezes um aparelho lá que para uma pessoa que não é muito indicado, ela pode realmente se machucar. Sim. Mas assim, Mas é um começo. É um começo, vamos dizer assim, é um Sim. começo, mas eu acho que quanto mais as pessoas às vezes gastam dinheiro com tantas coisas e não vão numa academia melhor. Porque custa R$50 a mais, só que ali ela vai ter uma outra qualidade, um outro profissional, um outro tipo de aparelho, enfim. Então, eu acho que as pessoas precisam tirar essa ideia da cabeça de que atividade física foi feita para as pessoas com poder aquisitivo maior. Não é verdade, né? Porque hoje em dia, se você tem um tênis, você vai caminhar na rua, você aumenta a sua qualidade de vida. Sem dúvida. E a gente percebeu que o Ribeirão Pretano tem gostado desse tipo de atividade. A gente está tendo várias corridas, né? Meia maratona, corrida de 5, de 10 quilômetros. Agora, dia 19, vamos ter a corrida dos bombeiros, né? Com milhares de pessoas participando. Ou seja, parece que o Ribeirão Pretano apoiou e gostou disso. E vou falar mais ainda. As pessoas que se preocupam, que estão interessadas com essas corridas, precisam se preocupar também com a parte de alongamento. Boa lembrança. Porque muita gente está correndo, ótimo, excelente, tudo de bom, mas aquele alongamentozinho de começo e de fim só de corrida não é o necessário para que você tenha um bom alongamento. Sim. E o bom alongamento previne lesões. Então, se você quer ter a vida toda correndo, você precisa saber que você tem que fortalecer, que você tem que alongar e que você tem que treinar a corrida também. Perfeito. Né? Então, só a corrida isoladamente... Não basta pôr o tênis e sair correndo, Não basta pôr o tênis e sair correndo. Você precisa, né? Sim. Quantos alunos nossos são corredores e aumentam o desempenho... Porque o alongamento promove isso mesmo, um aumento do desempenho, né? E ele é importante antes e depois da atividade. Isso, às vezes você faz um aquecimentozinho, um pouco mais leve, só para você dar uma aquecida na musculatura, você não pode sair já, né? Tem que ter o acompanhamento realmente do profissional. Mas se você quer fazer, por exemplo, uma coisa mais específica para alongamento, procure a academia que você treine, não deixe de frequentar as aulas de alongamento da academia. Nas aulas, se você tiver condições de estar fazendo uma aulinha de pilates pelo menos na semana, para o professor estar te orientando, para ver as suas necessidades, o que você precisa alongar mais. Então, o profissional vai conseguir identificar isso. Olha, você precisa alongar mais essa musculatura, precisa alongar mais isso, para que você não tenha a lesão. Perfeito. Né? Que você continue tendo uma qualidade boa na corrida. Tranquilo. Agora, uma outra questão, a gente está falando aqui, né, que o Pilates é extremamente importante que seja feito com um profissional adequado, na academia correta, dentro da academia, nunca em casa, sozinho, né, assistindo vídeo pela TV e muito mais. Porém, ao sair da academia, alguns cuidados devem ser tomados, como, por exemplo, a questão da posição em que senta, como fica. Isso é importante você levar fora os portões da academia, né? Isso é importante, mas como eu já disse antes, a aula de Pilates te leva a isso. Sim. Né? Vai te condicionar a ficar Você assim. Consegue, você não consegue mais ficar... Isso, Você não, eu vi que em nenhum momento da entrevista o seu corpo já começa a se... Você ter um alongamento maior, um fortalecimento maior, você consegue manter essa postura naturalmente. Naturalmente, sem ter que ficar se preocupando, né? Isso, naturalmente isso vai vindo. Porque eu estou aqui conversando com você, eu vejo que você está completamente... Eu tento ficar assim, mas daqui a pouco, quando eu percebo, eu já estou assim.
né? Porque, justamente por isso que eu te disse, tem coisas em você que precisam ser trabalhadas. Sim, talvez alongadas, alongadas e fortalecidas. Sim. Só ficar na posição não é possível para ninguém. Perfeito. Até porque começa a doer, né? Começa a doer, começa a incomodar. E dói. Ah, fica um pouquinho assim, me dói aqui, entorta aqui, vira para... Então, realmente... tem que fazer. Depois que faz, você fica assim, e acho que começa a doer se você fica assim, né? Isso mesmo. Aí é o contrário, né? Aí você já não consegue mais. Isso. Muito bacana. A gente está com a Carla de Almeida aqui, ela é professora de Pilates e também educadora física, falando sobre este tipo de exercício que é o Pilates, que tem centenas, acredito que até milhares de pessoas, né, que praticam isso aqui em Ribeirão Preto. A Wellness é muito famosa, fica aqui no Novo Shopping, né, e tem os professores capacitados para isso, né, Carla? Isso. Eu vou dizer, né, para você ser aluno do Pilates, não necessariamente você precisa ser aluno da Wellness. Sim. Se você quiser praticar só o método e conhecer o nosso estúdio está aberto das 7 da manhã às 9 horas da noite, tá? Então não pode falar que não tem tempo. Não é verdade, né? Então, tem para qualquer horário, de manhã, à tarde ou à noite. Exato, né? A academia abre das 6 da manhã às 10 da noite, o Pilates abre das 7 da manhã às 9 horas da noite. Então, quem quiser estar conhecendo, fazer uma aula experimental, vai lá, porque às vezes a pessoa ela não sabe nem o que é, nem se isso vai ser interessante. Ela quer sentir o que é isso. Fica, assim, aberto o convite. E você indica, tipo assim, seria melhor de manhã, à tarde ou à noite? O corpo tá legal para fazer? Cada um tem a sua individualidade biológica, assim. Sim. Eu, por exemplo, adoro fazer exercício de manhã. Sim. Tem alunos que não funcionam de manhã, que gostam de ir de tarde, à noite. Então, isso é muito particular, assim. É muito particular. Não interfere em absolutamente nada. Não interfere em nada. E ele pode estar fazendo qualquer outra atividade durante o dia, ele pode ter ido nadar na academia, terminar a aula de natação, subir para fazer o Pilates. Ele pode ter feito Pilates já, eu tenho pouco tempo, quero malhar depois. Não tem, nada interfere com nada. Em média, quanto tempo que é a aula? A aula é de 55 a 1 hora. Olha aí, tranquilo, passa rapidinho. A hora que começa a ficar bom, termina. Começa a ficar bom, termina. Carla de Almeida, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui. Foi muito bacana as dicas que você trouxe aqui. Já fica o convite, volte mais vezes. Até porque exercícios físicos, qualidade de vida, melhor qualidade de vida para todo mundo, não é isso? Com certeza, eu que agradeço pelo convite. Espero que as pessoas tenham tido uma clareza maior em relação ao método e que realmente procurem assim um bom profissional para que tenha uma qualidade de vida maior. Muito obrigado, Carla. Eu que agradeço. Com a Carla de Almeida, nós vamos concluindo mais um Virando a Página aqui pela tela da Tati TV. Muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Até lá.